Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. Olá, boa noite a todos da Nova Nordeste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Toque de Bola deste sábado. Para você que não gosta de novela mexicana, participe com a gente do nosso programa. Sempre um programa itinerante, visitando excepcionais locais do Recife. Essa casa aqui talvez tenha sido a que mais nos recebeu. Nós estamos no Boi e Brasa da Avenida Boa Viagem, o único rodízio de Pernambuco de frente para o mar. E aqui nós estamos ao lado de um jogador da França, que chegou agora há pouco. Brincadeira, esse aqui é o César Ongarato, que é o proprietário do Boi Brasa e que nos recebe tão bem aqui. César, dentro do programa eu resolvi fazer uma homenagem e agradecer a você por todo o carinho que você dedica a nós aqui. Já há algum tempo recebendo personalidades aqui no nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, Léo. Um prazer grande participar de um programa tão bom como o seu, né? Você sempre é presente na cena futebolística pernambucana com comentários pertinentes e sempre de muito bem colocados, né? E para nós aqui da Churrascaria Boi Brasa é um prazer grande poder colaborar de alguma forma e estar presente nesse dia a dia do futebol, que é uma paixão não só pernambucana, brasileira, né? Você como bom gaúcho torce por quem? Eu sou gremista porque eu tenho bom gosto, né? Então... Gremista tá usando vermelho, ó. Lê a camisa dele, isso aqui é um pouco vermelho aqui, tá? O gremista não usa vermelho. Isso aqui é uma estratégia de ataque. É uma estratégia de ataque, não. É uma política de boa vizinhança com todos, afinal de contas. Você recebe muitos turistas aqui, né, César? Recebemos muitos turistas aqui do Brasil todo, e estrangeiros também. Hoje nós somos uma churrascaria que está em extinção, né, no Brasil, né? A churrascaria rodízio, ela hoje, dos moldes como nós temos aqui, oferecendo um produto de muito boa qualidade e cobrando um preço muito acessível. Hoje de frente para o mar. Em frente para o mar, hoje o nosso rodízio é em torno de R$40, R$45, com pessoa comendo à vontade e tal, com frutos do mar, com comida japonesa, com as carnes internacionais, que hoje a gente está trazendo nossa picanha australiana, né? Melhor do que a Argentina. Você fica falando que eu não almocei ainda não, cara. Pois mas daqui a pouco vamos servir aqui. Então nós estamos aqui, tu falou, é a única churrascaria rodízio em frente ao mar e uma das poucas churrascarias que se mantém. Nós estamos há 15 anos, né? Aqui no Recife, nesse prédio aqui no Cassino Americano. E então assim, hoje é uma vitória para se trabalhar com um produto caro, com uma carne que subiu bastante. Quem faz feira em casa sabe do que a gente está falando. E a gente continua oferecendo um produto de alta qualidade, com um preço bem acessível. E queremos ficar aqui por mais 15 anos pelo menos, né? Deixa eu passar a mão aqui, isso aqui só um pouquinho, porque é o seguinte, ele ganha dinheiro de todo lado, ó. Ele tem aqui embaixo esse salão, o Léo vai dar uma geral daqui a pouco para você. Tem um salão de convenções lá em cima. Botou um bistrô aqui atrás e agora botou um trailer aqui na frente. Brincadeira, verdade, tudo tá sendo visitado, né? Nós ocupamos um espaço aqui na Avenida Boa Viagem que tem em torno de 10 mil metros quadrados, a parte que nós usamos dos 15 mil, que é o quarteirão inteiro, né? Então a gente precisa potencializar esse espaço, usar melhor esse espaço. Então esse salão em cima aqui, que antes não se fazia nada com ele, hoje nós fazemos casamentos, confraternizações, recebemos até 400 pessoas sentadas ao mesmo tempo. Então tem entrada independente. Tu falou do food truck, na semana que vem a gente vai realizar um food park aqui no nosso estacionamento, né? Vai ser o Praia Food Park, que vai reunir cerca de 20 food trucks diferentes, com bandas, com música, com atividades para criança, espaço kids e tal. Vai ter um grupo de cervejeiros artesanais do Recife. Não precisa de um sócio não nessas empreitadas, né? Opa, se for para trabalhar, estão precisando. Obrigado, César, pela sua presença, valeu, cara. Obrigado por nos receber tão bem aqui. Sucesso aí, viu? Vem aí, Eric Bandeira, o homem que cuida hoje da arbitragem pernambucana dentro do nosso Toque de Bola. Eric Bandeira, que eu sempre faço questão de lembrar, é o recifense que menos dormiu nos últimos 13 anos. Vamos botar de 5 anos para trás, foi quem menos dormiu. Foi exatamente a fase dos trigêmeos que ele tem, né? Porque ficava ele, a esposa e quem cuidando do terceiro ou da terceira. São 3 meninas, né? Minha mãe e minha filha mais velha ajudavam muito também. Mãe? São 2 meninos e um menino. 2 meninas e um menino. Trigêmeo. Aí ficava você com um, a mãe com o outro e ficava revezando. A sogra? Alguém tinha que dormir um pouquinho. Alguém tinha que dormir um pouquinho, em algum momento, né? Talvez aí já esteja explicados os grandes e graves erros da arbitragem pernambucana quando ele estava no gramado. Brincadeira, foi um dos melhores na gestão dele. E que pena, Eric, que você fez jus ao nome e preferiu se
fixar na assistência e não na arbitragem. Quando foi que você chegou a essa conclusão e por quê? Por causa do nome. O nome não deixava. Ah. Já pensou hoje no apito o bandeira? Como é que era complicado? Hoje no apito o bandeira. Era complicado. Se você fosse Eric juiz, você ia ser juiz, não ia ser assistente? Não, na realidade eu conto isso sempre. A gente, quando entra numa profissão, a gente deve entrar de cabeça. Acho que todo mundo que se dispôs a fazer alguma coisa na vida deve tentar fazer da forma mais perfeita, da melhor forma possível. E quando você entra na arbitragem, a meta principal é chegar na FIFA. Então eu tinha esse pensamento. Você achava que era mais fácil chegar na FIFA como assistente do que como árbitro? Exatamente, porque na época que eu terminei o curso, quando eu entrei na federação, foi quando o Wilson foi declarado árbitro da FIFA. Ou então, você matava o Wilson, ou você... Como eu não tenho essa índole, então eu achei outro caminho. Contratava coisa fina e joia rara, eu fazia o serviço rapidinho com isso. Não, mas aí eu vi que existia essa possibilidade, e foi um conselho também, conversando com o saudoso Silvio Guimarães. Na época ele era o vice-presidente da federação e também acumulava o cargo de presidente da comissão de arbitragem. Então a gente conversando sobre isso, eu disse, você tem esse sonho, você tem, mas não era mais fácil você ser assistente? Porque dificilmente Pernambuco ia ter 2 árbitros na FIFA, né? E com assistente não, geralmente se coloca um assistente para fazer uma dupla com o árbitro, para ele ter mais intimidade com o assistente e ter mais entrosamento. E foi isso que aconteceu durante muito tempo. Então, nos estados brasileiros que tem um árbitro, geralmente tem um árbitro assistente também para fazer esse entrosamento. Interessante você lembrar esse lado pelo seguinte, porque a gente se lembra do Rufino e do Wilson Souza, foram os árbitros FIFA de Pernambuco. Mas Sherlock você tem também. o Sherlock antes do Rufino. Mas você tem vários pernambucanos que são FIFA, com assistentes. Também no quadro feminino, eu queria que você lembrasse aí pra mim. Edilene foi FIFA. Edilene foi FIFA. A Ana Karina é FIFA atualmente, é uma das melhores árbitras da FIFA do Brasil. FIFA. Aí tem como assistente você. Eu. E tive eu como assistente e teve Jurandir Lins há muito tempo atrás também. E só. Agora a gente tem aspirantes à FIFA. Tem o Clóvis Amaral hoje, que possivelmente nos próximos anos deve sair árbitro da FIFA. E tem a Fernanda Colombo também, árbitro assistente. Então a gente tem os meninos que a gente está trabalhando aí que já deram grandes surpresas a gente esse ano no A Fernanda Colombo não é pernambucana, mas milita hoje na Federação Pernambucana e já é assistente FIFA também. É aspirante. Aspirante à FIFA. Eric, como você vê, essa pergunta ela é cada vez mais atual, cada vez ela é mais factual. Como vocês estão vendo essa situação quase que desumana das câmeras sendo duplicadas, triplicadas, são 16, são 20, são 30 câmeras. Super câmera lenta. A super câmera lenta e tem a câmera 360. Um árbitro, ele não vai ter 360 graus de visão nunca, porque ele vai ter 180 aqui frontal, mas tem alguém que está na frente da situação. Quando você vai para o 360, você gira a visão para trás do ângulo em que o árbitro estava vendo. É como se você girasse para ficar de frente para o árbitro que tá apitando. E o árbitro não tem essa visão. Claro, ele tem hoje a favor dele o ponto do assistente, que está no outro ângulo do gramado, o ponto do segundo assistente. Não sei se tem um quarto árbitro. Tem também. Também está com um ponto o quarto árbitro hoje em dia. Então ele tem 4 ângulos diferentes, mas não é a dele. E ele tem que decidir. E ele tem que dar a resolução final. A FIFA vai chegar a um ponto onde ela vai ter que se entregar e vai ter que entender que vai ter que ter recurso eletrônico real, 2 tempos sendo pedidos, 2 pedidos de revisão de jogadas por parte dos que estão no jogo, para que seja justo e para que cada vez menos vocês sejam julgados de maneira desumana por um título que foi perdido em algo que era impossível você conseguir ver. Léo, a gente se sente muito incomodado com essa situação, principalmente quando o árbitro acaba o jogo e vê que cometeu um erro grosseiro, uma mão que ele deixou de observar, um puxão, uma falta, e aquilo influenciaria no resultado da partida. Ninguém se sente pior do que isso nesse momento do que o próprio árbitro. Então a gente sabe que é desumano, que é complicado. A gente vê um jogo de voleibol, você tem um árbitro de cima, um árbitro de baixo, tem os fiscais atrás, e uma quadra de voleibol ela é mais ou menos do tamanho de uma pequena área. Você tem revisão. Uma pequena área de futebol. Né? E você tem revisão. E tem revisão. Nesse primeiro projeto agora do árbitro de vídeo, que começou por um projeto muito bom do Manuel Serapião Filho,
que hoje em dia é instrutor da Escola Nacional de Arbitragem, ex-árbitro da FIFA baiano, representante da Conmebol, né, na International Board. Ele teve reunido agora na International Board. Então ele passou para a gente que não vai ter o desafio nesse primeiro momento, porque não adianta trazer uma tecnologia nova, de ponta para o futebol, um incremento grande que se batalha, se luta por isso. Você sempre foi um grande defensor de se usar a tecnologia para elucidar casos assim no futebol, e trazer tudo de uma vez ia complicar o meio de campo, porque são questões que as pessoas não estão acostumadas ainda, então tem que ser um processo lento, devagar. Eles já têm 3 estágios do que vai poder ser feito. Vai começar com o estágio 1, depois vai para o estágio 2 e depois o terceiro. Então, os lances vão parar muito pouco. Aquele torcedor que fica dizendo, aqueles que afirmavam que eram contra o uso da tecnologia porque iria paralisar muito o jogo, porque ia perder a emoção, não vai perder a emoção. Saiu um gol, o jogador estava impedido. O árbitro de vídeo viu, o jogo está parado já. Peraí, mas me explica direitinho. Esse primeiro estágio, então, teremos um árbitro de vídeo observando e repassando isso para o árbitro. E corrigindo, sem falhas. Por solicitação do próprio árbitro. Por solicitação do próprio árbitro. Ou do árbitro de vídeo, se ele observar alguma coisa grave, certo, que o árbitro não tenha visto. Mas é a arbitragem que decide. A arbitragem que vai ver. Continuará sendo o árbitro que vai decidir. Ou seja, seria feita a oficialização do que para muitos já acontece. E que vocês, por não terem a lei ao lado, não podem nem falar. Mas se um árbitro reserva, ele está do lado de fora, ele viu alguma coisa, ou ele viu a imagem. Mas o árbitro reserva hoje já pode fazer isso sem a imagem. Pois é, mas... Ele tem chama-se quarto árbitro. Antigamente era árbitro reserva, hoje em dia é quarto árbitro. Ele tem um poder, como os bandeirinhas também são árbitros assistentes. Ele tem o poder de influenciar. O que se diz é que existe um quinto árbitro, que está em algum canto vendo na televisão e que passa informação para o quarto, que por sua vez passa informação para o Eu nunca vi isso aqui no Brasil, não. Eu já vi várias vezes, mas não posso provar em nenhuma situação que isso acontece. Mas seria a oficialização disso, quer dizer, o árbitro poderia, esse quarto árbitro, ao invés de perguntar a alguém ou alguém dizer para ele mesmo poderia, por lei, dentro da lei, observar a imagem e repassar o que viu na televisão. Só que não vai ser função do quarto árbitro, vai ser função de um árbitro de vídeo. Certo. Que ainda está se decidindo se vai ser... Ele ficaria no próximo ao quarto árbitro, no campo de jogo. Ou existe possibilidade também de ficar num local mais privilegiado, onde ele possa ter uma visão melhor, se bem que ele vai depender mais da imagem mesmo. Agora veja bem, uma coisa, e aí eu me lembro aqui do Assi Matias, que é contra essa coisa, mas que fala algo que eu entendo e que eu acho que teria que ser dessa forma. Se você coloca um equipamento próprio da CEAF, da Comissão Estadual de Arbitragem, ou da CONAF, Comissão Nacional de Arbitragem, para que essas imagens sejam colocadas e cortadas por um diretor neutro, tá valendo. Mas vou te dar só um exemplo do que aconteceu e que eu vi lá na Espanha. Houve um jogo do Real com Barça em que a imagem era gerada pela empresa de Madrid, ou seja, da Casa do Real. E eles entortaram a linha para mostrar, não precisa entortar, é só mostrar no ângulo de câmera que não era favorável, em que a linha mostrava um jogador à frente, como se tivesse impedido, um jogador do Barcelona à frente, como se tivesse impedido, mas se você prestasse atenção, se você puxasse o ângulo de visão da câmera para a reta, você veria que ele estava em condição legal, que não era impedimento. Se você começa a ver as imagens, está sendo editado por qualquer emissora de televisão, pode ser Globo, Bandeirantes, Record, TV fechada, o diretor de imagem é que vai decidir, porque um frame na TV é um girozinho, é um décimo de segundo. E um defensor saindo para fazer a linha burra e um atacante entrando, os dois a mais de 30 km por hora, um framezinho de microsegundos. Vai dar uma distância grande. E outra coisa, quando você bate na bola, dependendo dependendo da hora que você enquadre, que você pare esse frame, não te dá certeza se é naquele momento ou se é na fração de segundo seguinte, que realmente é o contato do jogador com a bola. Isso já é... Ou seja, vão transferir às vezes para esse árbitro de vídeo a responsabilidade maior, porque a gente faculta ao árbitro do campo o erro porque ele não tem a imagem. Mas quando você erra vendo a imagem, essa polêmica, ela quintuplica. Também eles estão preparados para isso, porque o objetivo principal nesse primeiro estágio, Léo, é evitar os erros grosseiros. Essa situação muito ajustada, como você acabou de falar, vai acontecer, continuar acontecendo, mas ela tem que ser ignorada, porque a gente
tem vários. Bom, eu me lembro que quando eu fazia os cursos lá com os árbitros da FIFA na Granja Comaria, a gente se reunia uma, duas vezes por ano lá, e passavam vídeos pra gente em que metade dos árbitros, como assim, Paulo César Oliveira, Simon, Gaciba, achavam que era falta. E Senem, Voaden, Bratz, a gente achava que não era. Então, quer dizer, se tivesse Simon apitando aquele jogo, era falta. Se fosse Voaden apitando aquele jogo, não era falta. Quer dizer, tem lances que nem a televisão elucida. Então, esses lances vão ser descartados. Os lances grosseiros, não tem coisa pior no mundo do que o time lá da Grã-Bretanha lá, que acho que foi a Irlanda, que desclassificou-se pelo aquele gol de mão de Thierry Henry. Aquilo é uma coisa absurda. Então, tirou um time de uma seleção que se preparou 4 anos para uma Copa do Mundo. Esse erro tem que ser extirpado do futebol. Uma outra situação que eu sou frontalmente contrário é essa crítica dizendo: se é para um jogo, tem que ser para todos. Eu acompanho o tênis há muitos anos e vou aos torneios de tênis. Você tem na quadra principal e no máximo na quadra 1. Você tem a quadra central do torneio, lá nos Estados Unidos você tem, em Miami, onde a gente vai com mais frequência, é o Crandall Park. No Crandall Park você tem, que é a quadra principal, você tem o recurso eletrônico. E as quadrinhas do Qualify nem... Ali, e outra coisa, piso duro. Quando é no saibro, ainda fica a marca. Quando é no piso duro, a bola bate e não tem jeito. O saibro ajuda muito. Ajuda, porque fica lá a marquinha, coisa e tal, o cara vai, desce, olha pra ver. Então, nem todos os jogos você necessariamente precisa usar o recurso eletrônico. Mas é injusto. Não é injusto. Você sabe que na competição tal, que os clubes vão participar, você sabe que ali vai ter. Em outras competições, não. Se usou para a Copa do Mundo, não se usa para o Campeonato Brasileiro. Vai se usar para o Campeonato Brasileiro, não vai se usar para os estaduais. Depois vai se usar para os estaduais, não vão ser usados nos times do interior. Porque antigamente, quando a gente falava em segurança, por exemplo, se falava muito, Eric, que era um absurdo. Você não ia conseguir colocar muitas câmeras no estádio, porque era um custo muito alto. Hoje você coloca por R$1.000, R$1.500, você bota o sistema de segurança no estádio inteiro. Quer dizer, a tendência é que isso aconteça também. Não, eu lembro bem disso aí, que em 95, o ano que o Grêmio foi campeão em cima da Portuguesa brasileira. 96, 96. E uma rodada antes, a Portuguesa tirou o Atlético Mineiro. Teve o Javier Castrilli com a história do Corinthians lá, não teve também? Não, mas foi mais tarde, foi o Campeonato Paulista. Tá. Campeonato Paulista com a Portuguesa. Uma rodada antes na semifinal, o Atlético Mineiro jogou com a Portuguesa no Mineirão. O Wilson apitou esse jogo, eu estava como assistente lá, dele e o Kilber Alves na época. E o Galvão Bueno passou amanhã no programa da Globo de Esporte dizendo que ia ter uma surpresa no jogo, em 96 isso. A surpresa era aquela câmera que se usava no Japão, que fica amarrada na rede, e quando a bola bate na rede que sai o gol, ele dá aquele efeito, balança. E o Wilson mandou tirar as câmeras de lá da rede. Galvão Bueno passou. E na época, Arnaldo César Coelho desceu, foi lá na vestiário da gente e disse: Wilson, ajude a gente, por favor, eu estou entrando na Globo agora. Eu disse que ia conseguir consertar isso. Aí o Wilson olhou para ele, como sempre, né? Disse: a regra é clara, Arnaldo. Não permite. E as câmeras na Varia foram câmeras que custaram $250 mil, vieram do Japão. Hoje em dia, aquilo ali é uma webcamzinha que você compra por R$20 no camelódromo. Pois é. Então a tendência é de que seja cada vez mais compatível a utilização desse recurso eletrônico sem que o clube tenha que pagar muito caro por isso. Falar em pagar, você tem que ficar ligado em seguros. A companhia Excelsior é uma empresa séria, de abrangência nacional e com forte atuação regional. Fundada em 43, teve a matriz transferida em 96 aqui para o Recife e continua sendo a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Os seguros da Excelsior: garantia aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis, estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos da Excelsior, a manutenção do alto índice de crescimento, com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Eric Bandeira, e as meninas, como estão hoje? A Fernanda Colombo está trazendo essa experiência maior, né, para a Cecília e para Ana Karina. Como é que está esse desenvolvimento, essa desenvoltura da arbitragem feminina em Pernambuco? Isso aí, Léo, é um projeto da Federação Pernambucana seguindo um conselho da CBF. A CBF quer incrementar a participação da mulher no futebol. É desejo do presidente da CBF que as mulheres atuem mais nos campeonatos, tanto feminino como masculino, e o presidente Evandro também tem dado total apoio a isso. E
Eu me lembro até que a própria presidente Dilma, numa reunião que teve há um tempo atrás com a CBF, ela questionou essa participação da mulher no futebol, que o Brasil era o país do futebol e a participação feminina era pequena. Então, doutor Evandro, desde que viu isso, ele ficou impressionado com isso e realmente ele tem demonstrado todo o interesse em que a gente possa aproveitar as mulheres. E a gente tem descoberto mulheres competentes aqui. A Débora agora não é uma surpresa para a gente, que a gente já sabia do potencial dela, ela não apareceu de uma hora para outra, né? Ela terminou o curso dela de arte em 2010 e a gente veio trabalhando. O arte não se faz de um dia para a noite, a gente tem que ter estágios, trabalhar assim como jogador, começa nas divisões de base e chega até o profissional, como ela chegou recentemente e tem dado conta do recado. Ela é aspirante à FIFA, é arte da CBF, aspirante à FIFA, tem um futuro longo ainda, a menina é nova e vai chegar à FIFA possivelmente, a gente acredita nisso, assim como a Ana Karina já chegou. A Ana Karina já foi para vários campeonatos mundiais feminino, porque a Ana Karina ela está apta para trabalhar em jogos femininos e Débora para masculino. Eu vou explicar por quê. Porque no teste físico que é feito para dar aptidão ou não ao árbitro para ele trabalhar nas partidas de futebol, existe um índice a ser alcançado, um feminino e um masculino. Se você opta pelo masculino e não alcança ele, você fica fora de tudo. Então a Ana Karina, ela para trabalhar nos jogos internacionais da FIFA, ela faz o índice feminino e Débora se propôs a fazer o índice masculino. Então Ana Karina esse ano chegou a passar no masculino. A gente tem 2, 3 testes por ano. Se não passar num, só volta a trabalhar quando passar no próximo. Então a Ana Karina passou no primeiro, passou muito bem até. No segundo ela não conseguiu passar, porque o teste não é um teste fácil, é um teste que você tem que estar muito bem fisicamente. E a gente tem que usar desse critério. A FIFA faz isso com os árbitros que vão para qualquer campeonato. Se o árbitro não passar, ele volta. Como eu me lembro a vez que Leonardo Gaciba deixou de apitar futebol porque não passava nos testes físicos. E era um árbitro de uma categoria tremenda. Chegou a viajar para o Canadá, para o Mundial Sub-20, e quando chegou lá no outro dia fez o teste físico, foi reprovado e mandaram ele de volta para o Brasil. Então a gente tem que ter esse critério. E Ana está se preparando bem, acho que ela vai voltar a apitar também no jogo masculino. Basta que passe com os índices do masculino. Porque você não pode, porque a mulher vai fazer um índice menor. Não, os jogadores vão correr na mesma velocidade e o árbitro tem que estar lá acompanhando a jogada de perto. Então ele tem que passar pelo índice masculino. Eric, um ponto que eu levanto há muitos anos. Não há árbitro desonesto em Pernambuco, não há árbitro corrupto em Pernambuco. Mas 90% dos árbitros pernambucanos são tensos, entram em campo tensos por tudo que acontece, pelo fato de não haver muita punição para o que se diz, árbitro é xingado, é esculhambado, ele próprio não pode falar na imprensa, ele não tem essa liberdade, a defesa que o árbitro tem é a súmula que ele escreve pós-jogo. E eu sempre falei que liderança é nata, ou liderança se adquire com experiência, mas jamais com rigidez, jamais com tensão, jamais com ser brabo, ser grosseiro. E o quadro de árbitros de Pernambuco tem muito poucas exceções de árbitros que são tranquilos dentro de campo, que não se deixam intimidar, usando as armas corretas do árbitro, que são os cartões, mas ao mesmo tempo também não precisam estar o tempo inteiro gritando ou sendo grosseiros com os jogadores. Como é que você acha que isso muda? Como é que você acha que os árbitros poderão ficar nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, com o passar desses tempos? Eu não discordo de você, Léo. A gente passou um tempo tentando trabalhar esse lado do árbitro e chegou à conclusão de que precisaria uma ajuda profissional, uma ajuda especializada. Então daí a federação, há 4 anos eu acho, contratou uma psicóloga. Essa psicóloga ela já é especialista em psicologia do esporte. Ela já, depois que entrou na Federação Pernambucana, já teve congressos e cursos da própria FIFA aqui em São Paulo e ela participou. Então ela está num nível hoje em dia de bastante conhecimento da causa e ela tem trabalhado isso com os árbitros. Se você observar direitinho, já melhorou um pouco essa situação. A gente hoje em dia tem uns 2 ou 3 árbitros que ainda tem aquela atenção dos árbitros que mais apitam. O resto a gente sentiu uma melhora considerável. Então o árbitro ele tem que se impor, mas não precisa daquela cara feia, daquela cara grosseira, nem de tampouco tratar mal o jogador. Tem que chegar com tranquilidade, com garbo
no momento certo e tomar as atitudes disciplinares pertinentes. Eu me lembro muito que eu adorava ver o Sidraque Marinho apitando, inclusive o Emerson Sobral foi apitar um jogo da Copa do Brasil recentemente, Flamengo e Confiança, acho que faz uns 15 dias, e eu fui assistir o jogo lá com o Salmo Valentim, que é o nosso presidente lá da comissão, e encontrei com o Sidraque lá. Você lembra de Sidraque apitando? O Sidraque o jogador só faltava dar um abraço nele quando ele dava um cartão para o jogador. Então é daquela forma que a gente queria ver os árbitros daqui. Isso está sendo trabalhado para que a gente possa corrigir esse fato. Tomara, porque eu nunca me esqueço da cena do Platum, que eu brinco muito com o Cláudio Mercante, ele ajoelhado no gramado do Náutico, como se tivesse escapado do paredão. Eu não estou falando do paredão do Big Brother, não. Paredão de fuzilamento. Quando terminou o jogo, ele, os braços abertos, foi capa de jornal, inclusive. Não precisa ser assim, tem que ser Não precisa, mas aquilo ali é um desabafo natural do ser humano. Natural, né, não? Natural, Léo. Ali é muita pressão que um árbitro sofre. Aquele clássico ali, ele foi pro clássico, um time pressionando, outro time pressionando, às vezes uma parte da imprensa pressionando também. E você, quando acaba ali, que faz um trabalho perfeito ali, é como se você tivesse escapado do inferno mesmo. Eu vou te dizer algo que eu acho um pouco ridículo hoje com alguns jogadores, e que talvez seja mais ridículo ainda se um dia acontecer com o árbitro. Olha só o que eu estou te dizendo, olha só o que eu vou te dizer. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e teve a matriz transferida aqui para Recife em 96. Continua sendo a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Os seguros da Excelsior, garantia aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos da Excelsior, manutenção do alto índice de crescimento, sempre com foco prioritário de expansão nas operações que acontecem nas regiões sul e sudeste do Brasil. Uma cena que eu acho ridícula e que eu falo para eles, falando dos meus amigos goleiros de futebol. Primeira cena ridícula, poucos percebem. Quando a bola vai em cima dele, ele faz... espalma a bola para escanteio. Primeiro, deixou de ter a posse de bola. Era só levantar a mão e segurar e saía jogando, não deu a posse de bola para o adversário. E segundo, porque é um marketing absurdo. Isso o Nilson me falava muito que existia. O Júlio César fala que existe. O goleiro, às vezes, ele faz isso. Mas tudo bem. Tá no direito dele. Mas existe um outro marketing que é mais ridículo ainda. Porque o Tafarel era um goleiro que eu era fã dele, né? Porque ele não fazia marketing. Ele ia na bola quando tinha que ir. Quando ele via que não dava, não deu, pô. Não deu. Eu sei que eu não vou pegar aquela bola lá. Tem goleiro que se joga na bola depois que a bola vai, só pra dizer que foi na bola. Aí o que é que tá acontecendo recentemente? O goleiro fazendo... Quando defende uma bola. Defende a bola. Vai acontecer daqui a pouco... do árbitro de futebol, quando terminar a partida, ele dá um pique no gramado e dá um soco no árbitro, que fez uma grande arbitragem. Depois de uma bela arbitragem. é a vitória dele, né? É a forma de comemorar a vitória no jogo. Mas isso aí não jamais vai ter cabimento para isso, não. O grande árbitro, eu vou ficar com essa frase no final do programa. O grande árbitro é aquele que passa despercebido, aquele que entra nos... Pronto, esse menino que apitou agora o Sport com a Aparecidense, lá, Manuel Ferreira, se eu não me engano o nome dele. Eduardo Ferreira. É Manuel Miguel, sei lá. É o de Minas Gerais, o mineiro. Pronto. Eu não falei o nome dele. Eu comentei um jogo de futebol e não falei o nome do árbitro. E eu me lembro porque eu não falei, porque eu disse, caramba, eu não anotei o nome do árbitro aqui. Porque quando eu me esqueci de anotar o nome do árbitro, é raro isso acontecer, mas às vezes tem acontece. Tem Ferragem no nome dele aí. Aí o que aconteceu? Eu acho que tem Ferreira no nome, mas... Ferreira. Aí o que aconteceu? Quando eu procurei o nome do árbitro, quando eu percebi... Emerson Ferreira. Quando eu fui procurar o nome do árbitro das minhas anotações, ele não estava lá. Por que eu não fui atrás antes? Porque ele não fez nada. Ele não apareceu no jogo. Esse é o grande árbitro. Que você, Salmo, Valentim, que todos na federação consigam chegar nesse grau. É para isso que a gente torce. Mas não pode muito ser assim não, porque senão vai... demitir os comentaristas de arbitragem todinho do Brasil. Tem muito... Que bom pra vocês. Um abraço a todos. Eric fez com a gente hoje o Toque de Bola. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que amanhã, a partir das 9, tem o Tá na Rede, ao vivo aqui na Nova Nordeste. E o Toque de Bola volta no próximo sábado, às 7h50 da noite. Tchau. Ótima noite a todos. Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943.